Eu quero começar essa conversa com você contando uma história muito emblemática sobre essa foto. Você já viu essa foto em algum lugar? Essa é o que algumas pessoas dizem a ser a foto mais cara da história. Porque foi em 1916, quando Henry Ford decidiu bater uma foto com todas as pessoas que trabalhavam nessa planta da fábrica dele de Michigan, que estimava-se ter em torno de 50 mil funcionários. Você consegue imaginar uma planta parando com a produção? Com 50 mil pessoas para conseguir bater uma foto? Ele queria bater essa foto para poder mostrar o tamanho e a magnitude física, né, da capacidade de produção da marca Ford para o mundo inteiro. E funcionou lá em 1916. Nessa época, se a gente ajustar o dinheiro para os dias de hoje, a Ford faturava mais ou menos 6 bilhões de dólares pelo dinheiro de hoje, né, por ano. Então, realmente era uma das maiores empresas do mundo no auge da Revolução Industrial e da popularização do automóvel. Agora, deixa eu te mostrar uma outra foto. Essa foto tem algumas pessoas que provavelmente você nunca viu em nenhum lugar. São 12 pessoas que não são pessoas aleatórias. Essas pessoas que elas parecem estar meio perdidas aqui, é a equipe do Instagram, quando o Instagram foi vendido para o Facebook, que depois se tornou a Meta. E nesse dia eles foram conhecer pela primeira vez o escritório do Facebook, que era o novo dono deles, né? Para poder, então eles estavam lá meio que olhando, era uma empresa muito recente, que tinha um pouco mais de um ano de vida, e o Instagram estava crescendo muito. E o Instagram, nessa época, só tinha 12 pessoas na equipe. Se você comparar esses 12 com os 50 mil que somente uma fábrica da Ford tinha, né, naquela época, é um número muito, muito, muito pequeno. Porém, o Instagram foi vendido por 1 bilhão de dólares para o Facebook em pouquíssimo tempo. Eu quero trazer e contrastar esses dois exemplos, um exemplo do auge da era industrial e um exemplo do auge da era da informação, da era digital, para poder dizer para você que a maré mudou. Hoje, o que gera mais impacto e resultado para a gente não é mais a quantidade de funcionários ou colaboradores ou máquinas que a gente tem, ou terra, ou ativos físicos. Hoje, cada vez mais, é a inteligência e eficiência e a visualização, a visão de poder ver novos mercados, novas tendências, antecipar as coisas, é a habilidade mais bem remunerada do mercado humano hoje. É isso. Só que muitas pessoas ainda estão presos na época da Revolução Industrial, ainda pensando em fazer as coisas com uma visão de ter uma fábrica grande, com muita equipe, com muitas máquinas e com uma visão da era industrial. Isso que a gente está falando hoje, gente, não é o futuro. Isso é o agora. E eu vou mostrar para você agora um exemplo de um vídeo de uma fábrica da Xiaomi na China, que foi lançada agora recentemente, que é a primeira fábrica que eles chamam de Dark Factory do mundo, que é uma fábrica que não tem nenhum ser humano trabalhando. Nenhum. Tudo é 100% automatizado por inteligência artificial e eles produzem um smartphone por segundo com somente robôs. E eu vou te mostrar um vídeo chocante que mostra um pouquinho disso. Acompanha comigo, olha só. Xiaomi. Realmente, a maré mudou. E isso é muito interessante por quê? Porque, se você olhar nesse vídeo, tudo é automatizado, desde o recebimento das peças, a distribuição nas esteiras, a montagem dos braços mecânicos dos aparelhos, a validação, o teste de qualidade, o empacotamento até o despacho para poder ser enviado para os clientes, né, para os distribuidores. Tudo sem nenhum
ser humano. Isso é muito interessante porque eles chamam de Dark Factory, porque você pode apagar as luzes. E não precisa ter luz acesa nenhuma, porque não tem ninguém lá olhando nada. Só tem uns laserzinhos, umas luzes mínimas, e o tempo todo está de forma completamente autônoma fazendo esse processo. Estou trazendo isso tudo para você por quê? Porque realmente a maré mudou. E não adianta a gente olhar isso e falar, nossa, então eu quero uma fábrica igual a da Xiaomi. Calma. Não é sobre a ferramenta. É sobre a mentalidade. Isso é tão forte que eu quero repetir. Não é sobre a ferramenta. É sobre a mentalidade. É sobre a mentalidade que a gente precisa desinstalar de um paradigma da era industrial, da era do Henry Ford, e precisa instalar um novo paradigma, que não é nem o do Instagram, é o paradigma da inteligência artificial. Por isso que eu bato tanto nessa tecla, eu falo que o ChatGPT, ele é a sua porta de entrada para você ser um visionário. O visionário é o que consegue enxergar as próximas etapas que outras pessoas não conseguem enxergar. E isso acontece em vários mercados, não somente com a Xiaomi. Tem muitas pessoas hoje que ainda estão presas no passado. Ainda estão presas nessa mentalidade de como que eu faço as coisas. A mentalidade de fazer as coisas de maneira com muitas pessoas, com muitos processos, com coisa muito manual e com pouquíssima tecnologia. A gente precisa de velocidade. Velocidade. E a IA existe aqui para nos dar velocidade. Ou dar velocidade para quem levanta a mão e se permite. Porque os outros vão ficar para trás e depois para conseguir alcançar vai ser muito difícil. Nessa era que a gente está vivendo agora, a gente vai viver nos próximos 10 anos, um século. A gente vai viver 100 anos de inovação em 10 anos. O mundo vai ser completamente diferente. E que bom que você está aqui comigo conversando no ChatGPT Start sobre isso, porque mundo como a gente conhece de fato vai ficar para trás, vai deixar de existir. Quando que você diria que você veria na sua época de vida uma fábrica que produz um smartphone? Smartphone não é um aparelho fácil de montar, né? Não é uma batedeira, um liquidificador. É um smartphone. Olha quantos componentes vão ali dentro. Eles montam isso e entregam o smartphone pronto, funcionando, por segundo, sem nenhum ser humano, né? Realmente é muito impressionante. Então, para a gente poder começar agora a poder falar como é que você aplica cada vez mais técnicas de IA dentro do seu negócio, eu quero começar com uma pergunta. Conta para mim aqui embaixo o que você mais precisa hoje no seu negócio. Onde está mais doendo? Onde mais pega? Comenta aqui embaixo e depois vamos seguir para a próxima aula, porque esse módulo promete muito ajudar você a ter resultados incríveis aí no seu negócio.